E hoje completa 5 anos, né, da tragédia do Ninho do Urubu. A gente soltou alguns conteúdos aí no UOL, entrevista com a família do Christian Smério, também como anda o processo, né? E vai sair uma daqui a pouquinho com um grupo de torcedores que ontem fez algumas ações, né? O Flamengo que não fez nenhuma ação ontem, não teve aquela faixinha de luto, não teve nada. Teve uma nota oficial no meio do jogo, né? Falando sobre esse processo aí com a família do Christian, mas não teve mais nada além disso. Hoje as redes sociais do clube estão todas em preto e branco, né? Como tem acontecido ao longo dos últimos anos, mas nada além disso. Então fica aí, a gente, se eles não estão registrando, a gente está registrando. Então vai sair uma agora também meio-dia sobre esse grupo de torcedores que tenta manter viva essa memória, né? Porque o Flamengo, além de não ter feito nada ontem, quando reformou o museu, também tirou a referência que tinha aos meninos e não tem nada hoje. Tem uma capela no Ninho que é em homenagem aos 10, né? Mas nada além disso. Então fica aí o registro, a gente vai soltar aí ao longo do dia. Amanhã tem mais, ontem também teve, então quem quiser acompanhar, tá tudo no UOL e vamos ver se o Flamengo vai fazer alguma coisa um pouco mais relevante hoje, né? Para que isso fique vivo. Tinha uma família lá do Bernardo, no Maracanã ontem, e o pai dele geralmente vai aos jogos para ouvir a música que a torcida fez em homenagem aos garotos, né? Então, que a torcida também cante mais, né? Porque é uma missão também desse grupo fazer com que esse canto não se esqueça e 5 anos depois ainda espera algumas respostas, né? Então, enfim, só para deixar o registro aí também, acho que mais do que o campo bola, hoje é um dia de reflexão também, de pensar em tudo que aconteceu e que o Flamengo consiga fazer essa tragédia nunca mais se repetir e também ser lembrada, né, da maneira que deve ser. Perfeito, Luísa. A gente vai falar disso, inclusive, agora. Vou chamar o Alexandre Araújo para a nossa conversa. Obrigada, Luísa. Porque, exatamente, né, 5 anos hoje dessa tragédia que matou 10 meninos no incêndio no container onde os meninos dormiam, era o dormitório dos garotos. Eu acho que o mais impressionante disso tudo, óbvio, além da tristeza, da tragédia, do horror que foi esse caso, é que não existe nenhuma pessoa responsabilizada até agora por essas 10 mortes de 10 garotos. Alexandre, bom dia para você. Bom dia, Domitila. Bom dia, André. Bom dia, PVC. Pois é, assim, é um dia que 5 anos, né? 5 anos o futebol brasileiro amanhecia com essa notícia e, assim, essa questão do que você citou, Domi, até a Luísa falou bem antes da gente entrar no assunto, né? E você falando sobre essa questão dos culpados é uma das perguntas que o pai do Christian Smério, que a gente fez uma entrevista com a família, que é a única família que até hoje não fechou um acordo, né? É uma família que 5 anos depois, como a gente colocou, ela se equilibra entre o luto pela perda do filho e a luta judicial com o Flamengo. Então ele falou assim, a gente luta pelo sonho do nosso filho, né? Por justiça, porque não é possível, né? Não tem um culpado. Então esse é um dos questionamentos que essa família fez. A gente atualizou um pouquinho do processo. A última movimentação foi no começo de fevereiro. Na verdade, foi um debate sobre a disponibilidade da sala de audiência para retomar as audiências. Houve uma primeira audiência em agosto do ano passado. Na época foram 21 testemunhas ouvidas, dentre elas o Reinaldo Belotti, atual CEO do Flamengo, e o Alexandre Vrobel, ex-vice de patrimônio. O Eduardo Bandeira de Mello, que é um dos réus, esteve na sede do TJRJ, mas não nessa condição de testemunha, né? Ele foi apenas para acompanhar. Mas então há essa movimentação agora nesse início de ano para que as audiências sejam retomadas e esse processo consiga ter novos passos, né? Atualmente 8 pessoas são réus, eram 11 inicialmente, houve 3 pessoas que saíram do caso, então atualmente 8 pessoas são réus nesse caso. E aí, o que vocês estão mostrando aí agora a entrevista que a gente fez com a família do Christian Smério, que é a única, né, que até hoje não fechou um acordo e trava essa batalha judicial aí com o Flamengo. Alexandre, e esse processo tem uma data limite? Existe uma data de quando ele vai ser concluído? Qual que é a expectativa? Porque são 5 anos, né? Não é pouca coisa. E no lugar onde estavam os containers, hoje em dia é só um estacionamento, né? Então, não dá para fazer mais nenhuma investigação, as testemunhas já foram ouvidas, né? O que se espera agora desse processo?
Não, as testemunhas todas ainda não foram ouvidas, né? Na primeira audiência de agosto foram 21, mas ainda há pessoas a serem ouvidas nesse caso. Então, assim, há uma expectativa de entre março e abril essas audiências serem retomadas, pelo que a gente viu do debate, ainda não tem uma data definida, mas há essa expectativa de que pelo menos a partir do mês que vem esse processo seja retomado no caso da família do Christian Smério, assim, houve uma audiência no ano passado, em outubro, se eu não me engano. Eles citam essa audiência na entrevista, a gente esteve lá até acompanhando. No caso da família do Christian Smério, a expectativa é um pouco mais curta, porque já é um embate mais, entre aspas, simples, né, do que no caso do processo criminal. Então, assim, a gente conversando com pessoas, há uma expectativa de que, de repente, no meio do ano, o caso do Christian Smério possa ter novos passos. No outro, seria retomado ali entre março e abril, pelo que a gente pôde ver do debate. Dom. Com relação a esse processo do Christian Smério, como você falou, o Flamengo apresentou à Justiça essa semana as alegações finais de uma parte do processo, né? O clube se exime da culpa no incêndio e contesta os valores pedidos pela família, que o Flamengo considera exorbitante. A família quer, como indenização, 9 milhões de reais. Só que como a gente vai, PVC, dar valor para uma vida? É impossível. Exorbitante é você passar 5 anos discutindo o que é valor exorbitante. Isso é exorbitante. Tem uma questão assim, eu conversei hoje com a Gabriela Moreira, que está muito por dentro do inquérito, e tem algumas coisas que são importantes de dizer, de relembrar e de contar sobre o que está acontecendo. Primeiro que o inquérito não para em pé e por isso não tem ninguém preso. É importante tocar nesse ponto. Tem um problema do Brasil, né? Ninguém está preso da Boate Kiss e fez 11 anos. 4 pessoas foram condenadas, a condenação foi anulada e ninguém da Boate Kiss está preso. E faz 11 anos. Um erro não justifica o outro. Não é porque ninguém foi preso no caso da Boate Kiss que ninguém tem que ser preso no caso do Ninho do Urubu. Tem 2 coisas fundamentais no caso do Ninho do Urubu hoje, levando em consideração que, infelizmente, as vidas não vão voltar. O ponto central não pode acontecer de novo. Não pode acontecer de novo significa uma reestruturação do Ninho do Urubu e da cidade e prender os culpados, porque isso serve de exemplo para não permitir que outras pessoas cometam erros semelhantes. Ponto. Para isso, o inquérito precisa parar em pé. O inquérito não para em pé de modo que ele foi levado para o Ministério Público e o Ministério Público chegou, num dado momento, a devolver para a delegacia. O que é raríssimo. O que é raríssimo e o que demonstra a falha da apuração, que muito pode ser pela pressão sobre a polícia no Rio de Janeiro. Segundo ponto, houve um caso muito grave 2 dias antes do incêndio, que foi um ciclone no Rio de Janeiro. Isso tem, no processo, tem indagações à Light, mas não importa a questão da Light, ninguém vai dizer que a Light que botou fogo no Ninho do Urubu. Mas houve um problema, houve um ciclone no Rio de Janeiro, que afetou toda a região oeste da cidade. A 50 metros do Ninho do Urubu tinha um poste caído e isso provocou um curto-circuito no ar-condicionado dos containers. Alexandre, me corrija se eu estiver falando alguma impropriedade. Esse ar-condicionado foi consertado no dia anterior ao incêndio, ou 2 dias antes do incêndio. O que significava que você tivesse ainda, que o Flamengo diga que não tem responsabilidade, e que seja discutível de fato a questão de as pessoas morarem nos containers, como o Eduardo Bandeira diz na sua defesa, o fato de ter tido o ar-condicionado em curto-circuito dias antes do incêndio indicava que era preciso tirar os meninos dali. E isso é gestão janeiro de 2019. Isso não é gestão dezembro de 2018. Na gestão em janeiro de 2019, quem era responsável pelo clube e pelo Ninho do Urubu tinha obrigação de saber se o ar-condicionado estava consertado depois de um ciclone de uma pane elétrica na região oeste da cidade, para depois colocar os meninos de volta ali.
Naquele momento, tinha que tirar os meninos dali, levar para um hotel, levar para a estrutura nova que estava pronta, instalar as camas às pressas e colocar os meninos para dormir ali. Então, tem uma responsabilidade da gestão de janeiro de 2019. E ninguém vai tirar a responsabilidade da gestão anterior que colocou os meninos ali. Mas, enquanto não se fizer esse processo da maneira correta e o inquérito parar em pé, não vai ter ninguém preso. E mais, se tiver alguém preso, vai anular a pena como se anulou na Boate Kiss, porque o inquérito não tem sustentação jurídica. É uma vergonha, de qualquer jeito é uma vergonha. Porque 5 anos... Não, só aproveitando isso que o PVC falou sobre... Não, só aproveitando essa questão que o PVC falou sobre o problema do ar-condicionado, o pai do Christian, ele fala exatamente isso, né? Porque o Flamengo, nos documentos, cita a empresa do container, né? Teoricamente, ele alega que seria um container anti-chama e que ele teria contratado e que não teria recebido. Aí cita a questão do curto, das fortes chuvas e tudo mais, mas aí é o que o pai do Christian questiona, né? Mas quem que autorizou que aquilo ali fosse religado e os meninos dormissem ali naquela noite, né? Tudo bem, teve a natureza, teve o container, teve um monte de coisa, mas alguém autorizou que aqueles meninos estivessem ali naquela noite, né? Então é isso que o PVC falou. Depois do curto-circuito. O X da questão não é... O X da questão não é o container, como está na defesa do Eduardo Bandeira. O Eduardo Bandeira também tem que responder. O Eduardo Bandeira é réu, inclusive. Agora, não é só o Eduardo Bandeira que tem que ser réu. Porque o ponto central é: os meninos dormiam no container. Tá errado. Ok, não vou discutir isso. Não estou discutindo isso. Estou discutindo o seguinte: numa noite depois do curto-circuito no ar-condicionado, os meninos não podiam continuar no container. Tinha um curto-circuito no ar-condicionado. Isso aconteceu depois do ciclone, que foi definido assim, ciclone, só uso essa palavra, que foi definido como um ciclone naquela noite. Né? Só, o Tom Jobim chamaria de as águas de março. Foi muito mais do que isso. Eu estava na Barra da Tijuca, foi a Zona Oeste inteira. E gente, é um absurdo. Outra coisa só, assim, é um ponto importante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema do Ninho é o problema do Oninho. Mas naqueles 10 meses, houve, no Rio de Janeiro, um incêndio no Museu Nacional, um incêndio no Hospital Lourenço Jorge e um incêndio no Ninho do Urubu. O que dá uma demonstração também da fragilidade do poder público. Mas o caso do Ninho tem uma responsabilidade do Flamengo. Porque depois de um curto-circuito no ar-condicionado dentro do container, ninguém pode ocupar aquele espaço até que se confirme que o problema está solucionado. E a gente sabe que a justiça não vai trazer essas 10 crianças de volta, mas o fato da justiça é importante para que se tenha esse exemplo que o PVC falou, senão as coisas vão continuar acontecendo, mais uma Boate Kiss, mais um incêndio, e isso porque era no Flamengo. Imagina os jovens garotos que sonham com uma carreira no futebol em outros clubes menores, sem tanta atenção, como é que eles são tratados? É um absurdo, gente, sério. Alexandre, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade sobre esse caso, por favor, volte aqui. Não, claro, e até só dois pontos antes de ir. Essa sequência de incêndios que o PVC falou é real e assim, teve até uma CPI na Alerj aqui, CPI dos incêndios, que também teve, nessa mesma época, teve o incêndio do Badinho. Então, assim, foi uma sequência que até houve uma CPI aqui na Alerj. E só aproveitando, a gente fala muito das vítimas, né? Claro que é muito pesado a gente lembrar desses jovens que morreram nessa tragédia, mas eram 26 que dormiam ali e outros acabaram sobrevivendo, mas com um impacto, né, na vida, porque viveram uma noite terrível. E a gente achou um deles, que é o Gabriel, que hoje ele saiu do futebol, ele atua em campeonatos amadores e tal, no interior de Franca. A gente falou com ele, ele era um menino que tinha um pouco saído aí do futebol. A gente conversou com ele e mostra um pouco também do impacto desses outros jovens que sobreviveram àquilo ali, mas que levam, né, essa lembrança aí para o resto da vida, e muitos estão ainda aí no futebol tentando uma chance melhor, outros, como o Gabriel, no momento não estão mais no esporte de alto rendimento, né? E aí, assim, é uma data que a gente vai lembrar também. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite.